Vamos lá, vamos começar então. Para destravar o impasse entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, afirmou hoje que o governo fechou acordo com líderes partidários para remanejar parte das medidas provisórias, como projetos de lei com urgência, como emendas a outras MPs. Já existe acordo para a instalação na próxima semana de comissões mistas com senadores e deputados para os trâmites de 4 medidas que estão ali perto de caducar, perto do vencimento. Já quero trazer esse assunto então para os nossos comentaristas. Vamos começar com aqueles que estão presencialmente aqui. Quero saber de você, Ricardo Melão, se esse ajuste que teve de passar por uma interferência, por um diálogo ali com o governo federal, no caso o ministro Alexandre de Padilha, pode desfazer de fato esse nó que envolve a questão das MPs entre Câmara e Senado. Bem-vindo. Obrigado, Cine. Boa tarde aos meus colegas, boa tarde aos espectadores, boa tarde ao Segré que está com a gente participando virtualmente. Olha, eu acredito que ainda o embate exista. É uma disputa que tem como pano de fundo um conflito local lá de cima, né, de Alagoas, que envolve o Arthur Lira e o Renan Calheiros. Então há um conflito aí por trás dessa questão, né, das MPs, do rito, do regimento, que envolve uma briga política local. Então, primeiro nós temos essa questão de pano de fundo. Quanto à questão dos ritos, ela tinha que seguir de qualquer forma, tinha que ter uma definição agora, porque senão as MPs, as pautas do próprio governo não iriam andar, elas iam caducar. São 120 dias que elas têm de prazo e são 12 temas aí que estão em pauta, né, que o governo já lançou e que são importantes para o próprio funcionamento do governo, né? Você tem questões aí que envolvem toda uma modificação dos ministérios, né? Teve a criação do Ministério da Cultura, a questão do Ministério da Igualdade Racial, que tem a ver com as pautas do PT. Você tem aí a questão dos programas, que até o presidente Lula deve anunciar como a conquista dos 100 primeiros dias, que é a reedição dos programas passados, aí não tem nenhuma novidade, do Minha Casa Minha Vida, etc. E você tem também aquele polêmico que envolve o CARF, que uma das medidas ali que eles colocaram é acabar com a questão do voto de Minerva, que seria sempre quando tivesse empate, aliás, definir ali o voto de Minerva, que geralmente quando tivesse empate, decisões do CARF seria em prol do contribuinte. Agora, acabando com isso, vai gerar uma arrecadação que o governo está precisando até para conseguir, né, justificar esse arcabouço fiscal que não para de pé, gente. Não vai parar de pé. Mas, enfim, tinha que andar de qualquer jeito, então esse impasse ainda vai continuar, mas por hora eles deram uma trégua e encontraram essa solução por enquanto. Pois é, são 4 projetos principais que neste momento devem ser avaliados por essa comissão mista, a exemplo do que colocou aqui Ricardo Melão e Alexandre Padilha entrando ali para buscar um acordo. Você acha que ele é capaz disso, de conseguir um caminho de trégua entre ambas as casas, Piperno? Muito bem-vindo. Boa tarde, senhores. Olha, o Alexandre Padilha é um político bastante hábil, ele sabe como aquilo funciona, ele já foi um congressista. Então eu acho que pelo menos o governo escalou alguém com tarimba para resolver esse problema. A questão, Evandro, é o país ter chegado a esse ponto. E não é, veja, se houvesse um impasse entre executivo e legislativo por conta de discordância em relação a esse ou aquele projeto, perfeito, isso aí é do jogo. O governo mandou, enfim, um projeto X, o legislativo pensa sobre Y, sobre isso. Y, então não vai ter acordo. Isso é do jogo, isso aconteceu com todos os governos. O governo perder, o governo ter projetos rejeitados. Mas o que está acontecendo agora não é isso. O que está acontecendo agora é você colocar, é o Congresso colocar projetos muito importantes para o governo e por tabela para a sociedade, e aí ele vai ter todo o direito de votar sim ou não, mas ele não consegue colocar isso em votação por picuinha interna. Esse é o pior dos cenários. Então eu espero que, nesse sentido, o ministro Padilha seja, assim, muito bem sucedido. É impressão minha ou nós estamos começando esse programa com uma imagem inédita do Alan Gani concordando com o Piperno já assim, nos primeiros minutos, às 5h05. Fala aí, Gani. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Piperno, Melão, Segré e toda a nossa audiência. Eu concordo, né? Inclusive eu disse, acho que a semana passada, que isso prejudicaria a tramitação de projetos. Essa briga aí entre o presidente da Câmara e o presidente
presidente do Senado. De fato, do ponto de vista conceitual, eu compro aí a argumentação do Lira de que a Câmara tem mais representatividade, então deveria passar primeiro pela Câmara e não ter a comissão mista, porque feriria a proporcionalidade, né, dado que a Câmara tem 503 deputados e o Senado conta apenas com 81 senadores. E também deu mais agilidade. Mas isso foi uma situação excepcional por conta da pandemia. E aí eu concordo com o Piperno também em relação à tramitação da gente respeitar as regras do jogo, né? Então, no passado, havia uma regra muito bem definida e é ruim ficar mudando. Então, acho que o que está faltando aí, eu não sei se isso seria via PEC ou um projeto de lei, mas botar um ponto final nessa história de uma maneira institucional, não com um ministro tentando mediar esse conflito, né? Mas algo mais institucional para acabar com essa briga, essa picuinha que, enfim, o país acaba sendo prejudicado. Segré, você acredita que haja aí uma picuinha por poder que coloca o que de fato interessaria para a população em segundo plano, até em terceiro, quarto, neste momento? Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde para vocês, boa tarde para a nossa audiência. Evandro, me colocaram no meio na tela, entre Alan e Piperno. Que você sempre quis. Eu gosto de estar do lado do Piperno, eu gosto de estar do lado, aprendo muito com ele. Mas em relação a isso que você pergunta, sem dúvida nenhuma, é uma picuinha entre os dois poderes para ver quem tem mais poder, né? Entre os poderes da Câmara dos Deputados e do Senado. Mas imagina a vergonha do governo se não conseguir aprovar a lei dos ministérios, a questão da Minha Casa Minha Vida, que são temas sensíveis, sociais, que é uma das bandeiras do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula em particular. Então tem que ser resolvido. Sabe o que me parece quando o Lula fala com Padilha dizendo, olha, resolve, do jeito que for, mas resolve. Aí o Padilha, imagino, falando, mas olha que o Lira, o Pacheco estão muito brigados, eles querem ver quem tem o maior poder. E o Lula insistindo, resolve do jeito que for. Porque não tem como essas emendas pararem, essas medidas provisórias pararem. Então, é uma situação política complexa, mas dessa forma, dessa maneira, é como se fumasse um cachimbo da paz, pelo menos para esses 4 assuntos. E depois a gente vê. Um cachimbo provisório. O Piperno, pelo exemplo que o Gustavo Segré acabou de nos dar, ele coloca ali o presidente Lula até numa posição de desespero. Resolve, pelo amor de Deus. Você acha que está rolando, de fato, um desespero do governo em relação a essa disputa entre Pacheco e Lira? Eu não diria desespero, mas muita apreensão. Até porque o relógio está correndo. São 120 dias no extremo para aprovar essas medidas provisórias. Porque elas têm data, elas têm prazo, né? São 2 meses, elas têm que ser votadas ou não. Aliás, elas têm que ser votadas em 2 meses com mais 2 de prorrogação. Ou seja, até o finalzinho de abril, até a virada de abril para maio. Então, não tem mais tempo a perder. Habilmente, o presidente renova o convite para que os presidentes das 2 casas o acompanhem na viagem à China. Acho que ele faz muito bem. Se não for resolvido até lá, pega os 2 a sós ali, faz um encontro, os 3 lá em Pequim e fala, bom, é o seguinte... Você está adiantando o assunto de hoje. Não, mas porque é o momento em que... Tua tradição. Ou seja, ou vocês resolvem, um dos 2 fica por aqui, porque assim não dá. Uai, veja... Há um monte de matérias muito sensíveis. E depois a gente vai conversar com um pouco mais de tempo sobre isso. Mas, por exemplo, há também, uma delas é a questão, nesse tema dos novos ministérios, há a questão do CAR, que sai do Ministério da Agricultura, vai para o meio ambiente, e isso está gerando muitas críticas por conta da bancada ruralista. CAR, Cadastro Ambiental Rural. Exato. Gani, isso mostra também uma certa fraqueza do governo federal ao lidar com presidentes da Câmara e do Senado, ou seja, está faltando força do governo federal de influência sobre os líderes dessas casas para conseguir emplacar aquilo que quer no tempo que quer? Eu acredito que sim, até porque a gente vai chegar a 100 dias de governo e
o governo está com baixa popularidade. Ele foi eleito numa eleição bastante apertada, então chegou aí com uma desconfiança de 49% da população brasileira e até agora demonstrou poucos resultados concretos. Pelo contrário, as sinalizações muito ruins, inclusive setores muito importantes da sociedade civil e que apoiaram o Lula, como algumas pessoas importantes do mercado financeiro, hoje vem fazendo duras críticas, com razão, ao meu ver, ao presidente Lula. Então isso mostra, né, que o governo está um pouco perdido, com dificuldades diferente do passado, né, que tinha mais habilidade política. O que é preocupante numa situação dessa é que comece, né, o Evandro, o toma lá da cá, as negociações, né, oferece cargo estatal, etc., justamente para ter uma maior governabilidade junto com o Congresso. A gente já viu esse filme antes e esse filme foi feio. Piperno, daqui a pouco eu passo para você porque eu vi tua reação, mas quero ouvir Milão sobre esse assunto. Há uma dificuldade do governo em passear nesse caminho aí entre Senado e Câmara, Milão, na tua visão? Total, e a gente tem que lembrar o seguinte, primeiro, foram 2 candidatos, né, pela primeira vez, que não foram originados pelo governo eleito. Eles tiveram que manter os que estavam ali por falta de condições de lançar candidatos próprios. Nem o Lira e nem o Pacheco foram escolhas originais do partido, do governo ou do próprio presidente, como acontecia antigamente, né? Que eles escolhiam um candidato do partido, colocavam ali ou tentavam eleger quando não sofriam um revés. Não, eles tiveram que submeter aos que já estavam ali, que inclusive eram presidentes do governo anterior, tinham sido eleitos com esforço do governo anterior. Então já começa por aí a dificuldade, né? Já tiveram que submeter. Segundo, né, a gente tem que lembrar que nós já estamos há 3 meses e até agora o governo não foi testado ainda nas 2 casas. Por quê? Não teve um único projeto enviado e que foi submetido à votação para a gente saber qual que é a real base do governo. Quem realmente é base do governo, quantos votos ele tem, com quantos vão trair, quantos vão ficar. O governo não sabe, o governo não testou isso ainda. E é o primeiro sinal de uma discussão que deveria ser básica, né, de MPs que estão ali para serem analisadas, que geralmente tem um pouco mais de tranquilidade para se discutir. A gente já vê um conflito envolvendo as 2 casas. Através de um rito de 2 casas, conflito envolvendo o presidente das 2 casas. Isso é péssimo, né? Se os 2 brigam ali, imagine a situação para o governo, estaria perdido, porque acaba ali qualquer possibilidade do governo conseguir o andamento de um projeto ali, sendo que a discussão começa com o principal rito que o governo tem para poder avançar nos seus projetos, que é o mais rápido de todos, né? Que é via medidas provisórias. Não, perfeito o que o Melão falou. E hoje o governo ele não tem maioria na Câmara para aprovar uma PEC, um projeto de lei, o que dirá uma PEC, então. E no Senado ele só teria maioria por pouco para aprovar um projeto de lei e não aprovar uma PEC. Então é uma situação bastante complicada para o governo. Para a gente amarrar algo da qual você discorde, Piperno? Olha, a situação do governo no Senado, ela é boa, né? Aliás, o candidato apoiado pelo governo, embora tenha tido lá alguma dificuldade durante a campanha, no final das contas ganhou bem. O governo teria aí perto de algo entre 45 e 50 votos e tal, né? Ou seja, acho que no Senado o embate não vai ser tão intenso. De fato, na Câmara, e eu vou dar razão para o Melão, falta realmente um teste melhor. Porque a gente sabe que lá vai ser a dificuldade. É muito provável que no ambiente, no cenário de hoje, o governo conseguisse aprovar matérias por maioria simples e, no caso das PECs, teria, de fato, que negociar muito.